Hoje no Bate-Horário. Bem-vindos, bem-vindos, meu povo. Iniciando transmissão, será que foi? Foi. Bem-vindos, bem-vindos à nossa live número 204. Cara, parece que faz 25 anos que eu não faço uma aula. Semana passada a gente não teve aula ao vivo porque eu não tinha voz, mas agora eu descobri, só tem uma coisa no mundo que pode me parar de fazer minha aula, que é a minha voz. Quando eu tô sem voz, eu não tava esperando ficar sem voz, fiquei sem voz na semana passada por causa do nosso evento que aconteceu, subido ao vivo, mas estamos de volta agora à programação normal, toda terça-feira estaremos aqui 3 horas da tarde para te entregar o melhor conteúdo sobre tráfego pago que essa internet já viu. Tá com sem som. Você tem que se decidir. O melhor é as pessoas. Pra quem não tá entendendo, a gente teve nosso evento ao vivo uma semana atrás. Semana passada. Semana passada esse horário eu tava em casa já. Mas semana passada a gente teve o nosso evento ao vivo. E aí no nosso evento tinha 4.000 pessoas. E aí toda vez que eu gritava o resto da galera gritava Pido! Foi uma loucura, foi uma das melhores coisa mais massa que eu já fiz na minha vida. Foi o evento. Mas já eu vou falar sobre ele, vou só dar uns segundinhos aqui pra galera ir chegando. Vai pegando a sua garrafinha d'água aí. Vai ficando preparado pra gente começar o conteúdo. Vai ter o sorteio dos ingressos? Vou fazer ele agora no começo da live. Sorteio do ingresso, Pedro? É, sorteio do ingresso. Fica aqui comigo. Ai, que delícia. É difícil, né? Se você não tava no evento, as piadas ficam meio sem sentido. Mas, ó, já garanto pra você. 1, 2 e 3 de setembro de 2023, teremos o Subido ao Vivo 2023. Boa tarde. Vocês estamos... Os povos não param de mandar mensagem no chat. Tá muito frenético. 742 gestores de tráfego. A galera tá chegando. Tá disparando e-mail agora, etc. Daqui a pouco eu vou botar a Júlia pra fazer live aqui terça-feira. Essa hora lá. A Júlia... Hoje parece piada, mas a Júlia tá completamente sem voz hoje. Completamente. Tipo, ela não sai som da voz dela. Não sai. Ela tenta falar e não rola. Eu apoio. É uma boa mesmo, Júlia. Eu acho que eu vou te... A Júlia é minha COO, é diretora de operações. Acho que eu vou te demitir de diretora de operações. Vou te promover, Júlia. Promover a professora de aulas de terça-feira. Eu não aguento. Cara, eu juro pra vocês. Semana passada eu não dei aula. Eu tava sem voz. Tava mal mesmo. Tava mal. Não tava bem. Tava muito mal. Tava muito mal. Muito mal mesmo. E eu tava me sentindo absolutamente culpado por não estar fazendo live. Eu tava, tipo assim, eu tava tendo que lidar internamente comigo. De, caraca, eu podia estar... Eu tô sem voz, mas eu podia estar fazendo live. Eu podia estar falando assim. No outro dia eu ia estar pior ainda, mas eu tava me sentindo assim, tava com uma dose absurda de culpa, de meu Deus do céu, eu abandonei minha audiência, eu era pra estar fazendo aula ao vivo agora. E aí parece que faz um mês que eu não dou aula, mas tipo, foi só semana passada que a gente pulou. Julia Live. Aí ó, 13h04, meu povo, vem comigo que hoje o conteúdo de hoje, eu vou explicar por que o conteúdo de hoje é o conteúdo de hoje, tá? Por que o tema dessa live é o tema dessa live. Por que a gente não dá ponto sem nó, tá? Só que antes da gente startar o conteúdo, eu vou cortar esse início depois aqui da live, é só pra quem tá ao vivo agora. Antes da gente startar o conteúdo, eu preciso fazer um sorteio, tá? Que é o sorteio do quê? As pessoas que foram no Subido ao Vivo receberam e-mail, receberam Telegram da gente sorteando 3 ingressos pro nosso evento do ano que vem, tá? Que é o evento de 2023, que vai acontecer dia 1, 2 e 3 de setembro, tá?
1, 2 e 3 de setembro, a gente tem o nosso próximo evento ao vivo. O primeiro evento ao vivo vendeu todos, absolutamente todos os ingressos, tá? O evento explodiu 4 mil subidos numa arena, foi absurdo, deu sold out, eu avisei que ia vender tudo, vendeu tudo, e o do ano que vem vai vender mais rápido ainda do que esse, eu garanto pra você. E a gente sorteou 3 ingressos Black, a gente tem 3 categorias de ingresso no Subido ao Vivo, tem o Start, que é o ingresso pra você ir, tem o ingresso VIP e tem o Black. O Black é o mais poderoso de todos. E a gente resolveu sortear 3 ingressos Blacks pra quem? Pra quem tá nessa live? Não, para as pessoas que foram no evento e responderam a pesquisa do evento. Por que eu quero dizer isso pra você que tá aqui? Pra você entender o quão importante é você responder pesquisas, tá? Então eu tenho a lista aqui, ó, com os nomes. Deixa eu compartilhar minha tela com você. Eu tenho a lista aqui, ó, com os nomes de todo mundo que preencheu a pesquisa. Foram, ó, 1.399 pessoas responderam a pesquisa, das 4 mil que foram no evento, 1.399 responderam a pesquisa. Então eu quero fazer o sorteio ao vivo aqui, só pra... Porque às vezes o pessoal é tosco, né? O pessoal acha que eu tô mentindo, que eu tô roubando. Sorteio de números online. Então vou pegar um sorteador de números online aqui, ó. Sorteio, números aleatórios, entre 1 e 1.399 e vou sortear 3 números. Quando me lembrei, já tinha fechado o formulário. Ah, é a vida, né? Você deixa as coisas pra depois, é pra você aprender. Tá? Então eu vou sortear 3 números entre 1 e 1.300. É isso aí, entre 1. A primeira linha é o... Não vai dar 1. Ah, eu vou botar entre 2, tá? Porque a primeira linha é o 2. Ah, não. Tá certo, não é linha, é o número, né? Então o Vinícius é o número 1, ó. Vinícius VS Duarte é o número 1. Então entre 1 e 1.399, sortear, que rufem os tambores, quem tava no Subido ao Vivo tá ligado? 344, 390 e 825. Vamos lá. Pessoas 344, vamos dar um Ctrl F aqui, ó, 344. É o Luana Moreira de Oliveira. Mulheres! Cara, eu adoro quando as mulheres ganham, porque a mulher é... 30% da audiência só é mulher e eu fico muito feliz quando elas ganham. Então, Luana Moreira de Oliveira, nós vamos entrar em contato com você. Alessandra Passos, mais uma mulher, velho, mais uma mulher. E teve uma mulher que me mandou um direct. As mulheres não tiveram espaço no Subido ao Vivo. Aqui o seu espaço, moça. E o outro, 390, e o outro é o 825. 825. Álvaro Saineiro. Ó, nós temos os dados de vocês, nós vamos entrar em contato. Essas 3 pessoas ganharam o ingresso Black, que custa... Quanto custa o ingresso Black, Júlia? Manda no chat pra mim quanto que custa o ingresso Black. Só por ter respondido a pesquisa. Por quê? Porque com a pesquisa a gente vai fazer um evento ainda melhor pra você no ano que vem, tá? Então o evento de 2023 vai acontecer, tá? 1, 2 e 3. Esse evento vai ser em São Paulo. E aí, ó, 3.997 o Black custa. Então, moçada, pra você que quer participar do evento, Pedro, eu quero ir no evento. Antes eu já vou começar o conteúdo, tá? Eu sei que tem gente que nunca viu uma aula minha, mas antes de começar eu tenho que dar esse recado. Pedro, eu quero ir no evento do ano que vem, fiquei interessado. Então você vai fazer o seguinte, na descrição deste vídeo tem um link que é o pré-inscrições. Tem 2 links de pré-inscrições. Eu vou falar de um no começo da aula, de um no final. Tem o link na descrição da pré-inscrição para o Subido ao Vivo, tá? Por que você tem que fazer a pré-inscrição? Porque amanhã, quarta-feira, a gente vai abrir as inscrições para o Subido ao Vivo com o lote 1, ou seja, o preço mais barato do evento, lote 1. Só que só vai receber a oferta do lote 1 quem comprar, quem tiver pré-inscrito. Então você precisa estar pré-inscrito para receber a oferta do lote 1. Pedro, quanto tempo essa oferta vai ficar disponível? Cara, você vai receber ela uma vez. E depois a gente vai fechar as inscrições do Subido ao Vivo. Vai fechar. E aí nós vamos abrir de novo só aí... lá 2000... Depois, nem sei quando. Vamos abrir depois as inscrições de novo. Só que não vai abrir no lote 1. Já vai abrir no lote 2. Tá? Então se você quer garantir o ingresso no preço mais barato... Ó, o último evento tava 997, o lote 1. Este lote 1 agora é mais barato do que o lote 1 do evento passado. Então o lote 1 do evento passado, 997. Lote 1 agora vai ser... Eu não sei exatamente quanto é que vai ser. Eu não sei se eu posso falar quanto é que vai ser. Pode falar quanto é que vai ser, Júlia? Vai ser mais barato. Acredita que vai ser mais barato e vai realmente ser só para quem tiver pré-inscrito. Se não tiver pré-inscrito, não vai receber a oferta do lote 1. Depois não adianta chorar. Eu tô avisando aqui. Tá? Beleza.
Dado esse primeiro recado, agora vamos partir pro nosso conteúdo. Então eu vou refazer o início da live aqui, pra eu ter o corte aqui bonitinho, pra live começar aqui pra quem for assistir. Então, bem-vindos à nossa live número 204. Os bastidores por trás da minha estratégia de lives semanais, que já gerou mais de 40 mil alunos. O que isso quer dizer? Mais de 40 milhões de reais de faturamento, tá? Então, Pedro, você já faturou 40 milhões com essa parada? 40 milhões, eu tô há 204 semanas agora, mais de 204 semanas agora, fazendo aulas ao vivo. Ia dizer que nunca falhei uma semana passada eu falhei, por quê? Porque eu tava rouco, tava sem voz nenhuma, porque a gente fez um evento ao vivo na semana passada. Inclusive, na descrição deste vídeo, temos o link para você fazer a sua pré-inscrição no evento de 2023, 1, 2 e 3 de setembro de 2023, em São Paulo. O link para você fazer a pré-inscrição tá na descrição. Por que você deve fazer a pré-inscrição? Porque só quem tiver pré-inscrito vai receber o link do lote número 1. Se você não tiver pré-inscrito, não vai receber o link do lote número 1, que vai durar agora, vai abrir amanhã o lote número 1, quarta-feira, não sei que dia que cai, 31, é isso? Amanhã, dia 31 de agosto, quarta-feira vai abrir o lote número 1. E só vai receber a oferta do lote número 1 quem tiver pré-inscrito. Se você não tiver pré-inscrito, perdeu. Aí vai ser só no lote número 2 que a gente vai abrir de novo. Não faço ideia quando. Então a gente faz o lote 1 agora, vende para quem tiver pré-inscrito, fecha as inscrições e vamos deixar as inscrições fechadas até o momento que a gente decidir abrir. E quando abrir vai ser no lote número 2, tá? Já paga amanhã, sim, já vai pagar amanhã, né? Ou vai abrir a oferta, você tem que agarrar a oferta, tá? E a comunidade. Tem gente perguntando no chat. Sobral, e a comunidade Sobral? Quando abre? Eu vou falar sobre isso aqui, tá? Vai ser no dia 20 de setembro. 20 de setembro. Foi no 20 de setembro. 20 de setembro vão abrir as inscrições para a comunidade Sobral. Vou falar sobre isso aqui, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre os bastidores por trás da minha estratégia de lives semanais. E eu já quero começar aqui fazendo uma convocação. Uma convocação que é o seguinte: se você nunca viu uma live minha, o que eu quero saber, porque normalmente 70% das pessoas que estão aqui já viram aulas minhas. Se você nunca viu uma live minha, diz pra mim. Se você nunca viu, manda pra mim no chat o seguinte: bota um hashtag novato. Hashtag novato no chat, manda pra mim. Hashtag novato. Quem é gaúcho fala 20 de setembro cantando. É verdade. Porque é o hino o único estado do Brasil que as pessoas sabem o hino é o Rio Grande do Sul. Novato, ó, vários novatos, nunca viram nenhuma aula. Novatos, vocês são sempre a minoria. Por quê? Porque tráfego não é algo que você aprende um dia, não é algo que você aprende uma live. Você tem que vir, você tem que voltar, você tem que assistir os conteúdos. E a gente sempre tem aqui a nação dominante, que são os velhacos. Então, se você é velhaco, por favor, agora, eu quero uma dose de humilhação. Uma dose de humilhação para os novatos. Explode esse chat, finge que você tá no Subido ao Vivo, gritando velhaco, e manda velhaco nesse chat. Hashtag velhaco. Velhacos, nós sempre somos a maioria, só que novatos, eu tenho uma notícia pra te dar. Semana que vem tem live, semana que vem você pode voltar aqui na nossa live número 205 como um velhaco. Tá? Mas eu quero só que você volte na live da semana que vem, se você assistir a live de hoje e você achar que esse conteúdo valeu a pena. Mas aí você tem que fazer a sua parte, que é sentar sua bundica, ó. É a técnica secreta do bunda na cadeira. Você vai pegar a sua cadeira, vai sentar nela, vai prestar atenção na aula durante o tempo da aula, que vai durar mais ou menos 1 hora e 30 minutos. Se você achar que valeu a pena, se você falar assim, caraca, esse maluco, ele é meio se acha que é meio idiota, acha que é engraçado, mas não é, tem essa risada que parece que tá forçada, mas é a risada dele, coitado. Mas ele é bom. Se você dizer que eu sou bom no final, aí você volta na semana que vem pra nossa live número 205, tá? E hoje a gente tá aqui no Meta Live, né? Porque a gente tá numa live falando da live, falando da estratégia de lives. Porque hoje é a nossa live número 204 e a gente vai falar sobre os bastidores por trás da minha estratégia de lives semanais. Então sim, eu tô há mais de 204 semanas, fazendo aulas ao vivo toda terça-feira, 3 horas da tarde, eu tô aqui, tá? E essa é a nossa principal estratégia de produção de conteúdo, e eu podia não fazer stories, eu podia não postar nada no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, eu podia sumir das outras mídias, e se eu continuasse somente com a minha estratégia de lives, eu ia seguir faturando
8 dígitos, múltiplos 8 dígitos de faturamento, ou seja, mais de 20 milhões de reais por ano, com essa estratégia de lives semanais, que é a minha principal estratégia para atrair novas pessoas. Você que é novato, você nem percebeu, mas muito provavelmente não, com toda a certeza do mundo, muitas pessoas que estão assistindo essa live hoje pela primeira vez vão ser pessoas que vão comprar de mim nos próximos meses, porque essa é a minha estratégia de atrair as pessoas, é a porta de entrada para as pessoas me conhecerem e acabarem comprando o meu produto, que é a comunidade Sobral de Tráfego, tá? Então, o que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai dividir essa aula em basicamente 5 pontos, tá? Quais vão ser esses 5 pontos? Eu já volto para falar com você no chat. Agora deixa eu dar uma focada aqui no meu bloco de notas, tá? A gente vai falar sobre como surgiu a ideia de fazer lives semanais e como elas funcionam, tá? Porque tem um funcionamento um pouco diferente, não é só vir aqui dar o play no YouTube e acabou. Tem uma estratégia por trás. Quem acha que é só dar o play no YouTube não vai conseguir ter resultado com a estratégia. Os 7 pilares para essa estratégia funcionar. Como que eu defino os temas das minhas lives? É uma pergunta que eu recebo muito. Como transformar visualizadores em alunos e o que eu faria de diferente se estivesse começando do zero, mas o nosso segredo, que não é tão segredo assim, mas que a maior parte das pessoas não sabem. Elas acham que elas sabem. Elas falam assim, isso eu já sabia. Só que aí se elas fossem implementar a estratégia, elas não utilizariam o segredo. Então eu quero até colocar ele como o segredo, ponto final da aula, para que você preste atenção e você fale assim, caraca, isso não é à toa. Isso é um ponto importante. Sabe, às vezes quando a gente tá vendo uma estratégia de fora... Às vezes, quando a gente tá vendo uma estratégia de fora, a gente olha para alguns pontos e a gente julga que eles são normais, que não tem nada demais naquilo ali, mas aquilo ali justamente é o que faz a grande diferença. E hoje eu tô aqui para te mostrar isso, os bastidores por trás das coisas que realmente fazem diferença na estratégia, tá? Então vamos começar pelo ponto número 1 aqui no nosso bloco de notas, que é como surgiu a ideia de fazer lives semanais e como que as lives semanais elas funcionam, tá? Primeiro ponto, cara, eu faço tráfego pago desde 2015. Desde 2015 eu trabalho com anúncio online, desde 2015 eu sou gestor de tráfego, cuido dos anúncios online de outras pessoas, tá? Em 2015 eu trabalhava só para uma pessoa, em 2016 comecei a atender mais clientes, 2017 eu já estava ganhando uma bela grana com tráfego pago. Quando eu digo uma bela grana, tava tirando meus 50 mil reais por mês como gestor de tráfego pago. E em 2018 eu tava cansado de só fazer... Eu fazia muita consultoria de tráfego, tava cansado de só fazer consultoria, mas eu queria ensinar as pessoas. E aí em 2018, 3 anos depois que eu comecei a fazer tráfego pago, eu decidi, cara, vou começar a ensinar as pessoas a fazer... Foi dia 7... Cara, eu botei num vídeo meu que foi dia 18 de setembro, mas eu pesquisei e não foi. Foi dia 7 de agosto. Faz 7 de agosto de 2018, ou seja, 4 anos atrás, eu comecei a fazer as aulas ao vivo. E aí eu queria vender, eu comecei a fazer as aulas ao vivo por quê? Por um simples motivo. Porque eu queria vender um produto de tráfego pago, mas eu não sabia o quê. Tá? E aí eu queria vender um produto de tráfego pago, mas eu não sabia o que eu queria vender. Eu não acreditava muito em curso de tráfego pago na época, porque eu falava assim, cara, por que eu não acreditava em curso? Porque não tinha nenhum curso bom no mercado. Porque o Facebook muda todo dia, o Google muda todo dia, as ferramentas mudam todos os dias, e a pessoa para ter um bom curso de tráfego pago, ela tem que ter a moral de regravar o curso constantemente. E ninguém tinha essa moral, por isso que eu falava que os cursos não funcionavam. Tá? Mas eu queria vender um produto de tráfego pago, eu não sabia o que era, mas eu sabia qual era o passo a passo para vender um produto. Passo 1. Crie uma audiência. E qual que é a melhor maneira de criar uma audiência? Alguém me responde no chat, por favor. Qual é a melhor maneira de criar uma audiência? Pode mandar para mim, por favor. Deixa eu atualizar aqui minha tela que eu não tô conseguindo ver o chat. Áudio tá baixo? Eu posso aumentar um pouco o áudio. Calma aí. E agora, melhorou? Acho que vai ficar melhor. Tá? Melhorou? Ah, ficou bem melhor. Tá, então é o seguinte, olha. Não é conteúdo. Não é, todo mundo responde conteúdo. E você que respondeu isso, eu vou falar a resposta e você vai dizer, mas isso eu sabia. Mas você não respondeu isso, então você não sabia mesmo, você não sabia profundamente. Este conteúdo não está dentro da sua cabeça com tanta força quanto deveria estar, tá? E o primeiro passo para você criar uma audiência tem a ver com produzir conteúdo, mas então assim, como criar uma audiência? Primeiro,
crie uma estratégia sustentável de produção de conteúdo. Pedro, como é que você tá 204 semanas fazendo aula ao vivo? Por que as suas aulas são 3 da tarde? Porque é o horário que eu gosto da aula. Não é o melhor horário para você, é o melhor horário para mim. A primeira pessoa para a qual eu tenho que fazer o conteúdo é um horário que fique bom para eu fazer o conteúdo, não é para você. Começou às 7 da noite, eu detestava dar aula às 7 da noite, porque às 7 da noite eu tô cansado. Então eu mudei para as 3 da tarde, que é um horário que não é um horário nobre da internet. Muita gente tá trabalhando, talvez eu ia ter mais audiência se eu fizesse live 7 da noite, 8 horas da noite, mas não. Eu resolvi fazer num horário que é bom pra mim. Então não é só criar conteúdo. Ah, é a mesma coisa. Não, não é. Se você acha que é a mesma coisa, você vai errar. Porque você vai falar pra pessoa com quem você vai trabalhar, ou se você é o expert, você vai falar assim, eu vou produzir conteúdo. Isso tá errado, é errado esse pensamento. O pensamento tem que ser, cara, eu tenho que produzir conteúdo de forma sustentável. E o que é produzir conteúdo de forma sustentável? É fazer o conteúdo de tal maneira que você não vá parar mais. Não necessariamente você tem que fazer live. Eu gosto de fazer live, eu não queria gravar vídeo. Eu falei assim, cara, eu não quero gravar vídeo. O melhor formato para as pessoas aprenderem tráfego pago é numa aula longa de 1 hora. Eu tenho certeza absoluta disso. Absoluta. É o melhor. Qual que é o melhor formato para as pessoas aprenderem? É em stories? É em vídeo de 5 minutos? Não, é uma aula longa de 1 hora. Então eu vou fazer uma aula longa de 1 hora. Eu vou gravar essa aula ou vou fazer ao vivo? Cara, o que eu quero? Eu não quero gravar aula. Se eu tiver que gravar aula, eu vou falhar algumas semanas. Se eu fizer ao vivo, eu vou ter um compromisso e eu não vou falhar nenhuma semana. Beleza, vou fazer ao vivo. Qual que é o melhor horário para eu produzir isso? Então são as 3 perguntas que eu me fiz. Então eu criei uma estratégia sustentável de produção de conteúdo, ou seja, depois que eu começasse, eu não ia parar mais. E esse era o passo número 1, criar uma audiência. O passo número 2... depois que eu tiver uma audiência, eu vendo algo pra eles. Tá? Numa dessas aulas ao vivo, eu vendo alguma coisa pra eles. Ponto. Era a minha estratégia. Ah, meu Deus, o cara é... Que coisa tosca. Sim, eu fiz o básico. Eu não tô aqui dizendo que eu sou o gênio da lâmpada. Eu tô aqui justamente pra falar o básico que eu faço muito bem feito e que gera mais resultado do que a grande maioria das pessoas, porque é o básico muito bem feito que gera resultado. Tá? Então, o passo número 1 foi criar audiência e o passo número 2, depois que eu tiver alguma audiência, eu vendo alguma coisa pra essas pessoas. Tá? E aí, isso daqui é como surgiu a ideia. Então a ideia surgiu a partir do querer vender um produto de tráfego pago, mas não sabia o que era esse produto de tráfego pago. Agora, como que essas lives funcionam? As lives funcionam da seguinte maneira. Toda terça-feira tem uma aula e eu criei um conceito, e quando eu digo eu criei, é assim, o Stories já é desse jeito. Mas eu tirei da minha cabeça a ideia de fazer isso com as lives. Eu criei um conteúdo perecível. O que é um conteúdo perecível? Conteúdo perecível é um conteúdo que ele é gratuito, mas ele é gratuito por um tempo limitado. Então você tem acesso às lives. Se você tivesse aqui desde a semana número 1, você poderia ter visto todas as lives de forma gratuita, sem pagar nada. Mas se você, quem aqui é novato, mandou hashtag novato hoje no chat, você perdeu a maioria, 90% das lives. Então, Pedro, então quer dizer que eu não posso consumir as lives que já aconteceram? Pode. Como? Você tem que fazer parte da comunidade Sobral de Tráfego. Então, fazendo parte, o meu conteúdo gratuito é perecível. E aí a minha ideia foi, eu vou cobrar das pessoas para transformar esse conteúdo de perecível, que é um conteúdo que acaba, depois de uma semana a live sai do ar, para um conteúdo que fica o tempo inteiro disponível. Então, o que eu vendia para as pessoas no começo? Cara, no começo eu vendia para as pessoas... Putz, fiz uma cagada aqui, desculpa. No começo, o que eu vendia para as pessoas? Eu vendia para as pessoas acesso a uma comunidade no Facebook com gestores de tráfego, gravação das aulas que já aconteceram e material PDF. Só que aí, claro, eu fui melhorando o meu produto com o passar do tempo. Então, hoje, você entra na minha comunidade, cara, você tem acesso à gravação de todas as aulas que já aconteceram, você tem acesso ao material PDF, você tem acesso ao nosso curso subido de tráfego, que é o conteúdo muito mais organizado de tráfego pago, de Google e Facebook Ads, você tem acesso ao nosso curso de tráfego para e-commerce, curso de tráfego para negócio local, curso de Google Analytics, curso de Google Tag Manager, curso de Google Data Studio, curso de evitar bloqueios, lives comunitárias, melhores posts do mês que tem a ver com as publicações da nossa comunidade do Facebook, curso de prospectar clientes, gravação dos nossos eventos de lançamento que a gente faz, Semana do Gestor de Tráfego, Profissão de Gestor de Tráfego, curso de Lei Geral de Proteção de Dados para gestores de tráfego, tem acesso à nossa certificação, tem acesso ao nosso sistema de vagas para você se candidatar às vagas.
Então, assim, a comunidade ela melhorou muito, mas a base dela sempre foi uma. Espinha dorsal sempre foi a estratégia de lives. Isso daqui faz. E aí parece que eu tô vendendo uma coisa pra você e eu tô vendendo uma coisa pra você. Eu tô. Não parece, eu tô, porque dia 20 de setembro eu abro as inscrições pra comunidade Sobral de Tráfego. Tem o link na descrição desse vídeo pra você para você fazer a sua pré-inscrição. Mas eu não tô enfiando nada goela abaixo de você. Isso aqui é um conteúdo que eu tô te vendendo uma coisa? É, com certeza. Eu tô falando da comunidade. Tudo é venda. Eu tô vendendo pra você uma ideia, agora eu tô vendendo pra você a comunidade. Mas você não precisa comprar. Se você acha que eu só quero te vender alguma coisa, cara, não compra, acabou. Eu não tô te obrigando a nada, é só você não comprar e tá tudo certo, tá? Mas a moral da história aqui é o seguinte: as minhas lives semanais, você tem que entender o seguinte, que elas saem do ar toda semana. A aula acontece terça, fica 7 dias no ar, ela sai do ar na semana seguinte tem mais uma live. O que eu vendo para as pessoas? Eu vendo a gravação dessas aulas que já aconteceram. Então isso daqui que você está consumindo agora faz parte do meu produto. Então isso me obriga a lidar com cada uma das minhas aulas com muito carinho, muito cuidado. Por quê? Porque os meus alunos vão ter acesso a esse conteúdo que você está vendo aqui. Durante uma semana todo mundo tem acesso. Passou 7 dias, acabou. Só tem acesso a esse conteúdo dos meus alunos. Aí material PDF só tem acesso aos alunos e todos os outros conteúdos só quem tem acesso também são os alunos, tá? Então, como que funcionam as lives semanais? Elas funcionam num modelo de conteúdo perecível. Espera aí que eu não estou compartilhando a tela, deixa eu voltar a compartilhar. Elas funcionam no modelo de conteúdo perecível. Agora, essa estratégia é para todo mundo? Não. Muita gente, muita gente do mercado, muita gente mesmo, dá para contar assim, vários, tentaram fazer a estratégia. Os caras imitam até o velhaco. Cara, as pessoas são tão sem noção que eles imitam até o velhaco e o novato. Eles dão uns nomezinhos diferentes. Porque eles acham que esse é o segredo. Mas não é. Eles cagam a estratégia porque eles não entendem quais são os pilares para fazer a estratégia funcionar. Então, muita gente acha que isso aqui funciona para todo nicho. Não funciona. Tem alguns conceitos, algumas coisas base que fazem essa estratégia funcionar, tá? Então, quais são os pilares para fazer essa estratégia funcionar? Esse aqui é justamente o nosso ponto número 2 da aula, dos 5 pontos. Quais são os 7 pilares para fazer essa estratégia funcionar? Pilar número 1 é o pilar do tráfego. Pilar do tráfego. O pilar do tráfego, ele é dividido em captação, lembrete e pós-live. Vamos lá. Essa daqui, já vou deixar claro aqui pra você uma coisa. Essa não é uma aula em que eu vou te ensinar a fazer tráfego pago, tá? A gente tá falando aqui sobre uma estratégia. Se tem gente que perguntou assim, as aulas do Sobral não são estratégicas. Prazer, aula estratégica. Isso aqui é uma aula estratégica pra você entender como é que funciona uma estratégia de vendas completamente diferente do que, sei lá, ensina qualquer curso de marketing digital da internet, fórmula de lançamento, outros cursos. Nenhum curso ensina isso aqui que eu tô te ensinando agora. Isso aqui é uma estratégia de venda que eu poderia fazer um curso sobre como você usar essa estratégia de venda, e esse curso seria basicamente essa aula dividida em 10 aulas, seria o conteúdo dessa aula dividido em 20 aulas. Eu poderia fazer esse curso e vender a R$1.000 e eu tô aqui entregando ele de graça pra você. Inclusive não é uma ideia ruim fazer esse curso não, tá? Mas ó, aproveita que eu tô bonzinho entregando de graça e presta atenção nessa parada. Então, isso daqui que eu tô te falando, cara, é fruto sim de muito dinheiro gerado pra mim, mas de muito dinheiro e tempo investido pra descobrir essas coisas, tá? Então, o pilar número 1 é o pilar do tráfego. O tráfego, ele é basicamente a arte da gente fazer anúncio e chamar as pessoas pra participar das aulas ao vivo. Quem aqui tá nessa live, veio nessa live porque viu um anúncio na última semana e se cadastrou pra assistir essa aula ao vivo? Manda um eu no chat, por favor. Manda um eu no chat, por favor. Richard, Lucas, Laura, Mikael. Aí, Julia, nosso tráfego funcionando. Então, o que acontece? A todo momento, eu tô chamando as pessoas para participar de uma aula ao vivo, que vai acontecer na próxima terça-feira, 3 horas da tarde. Pega essa informação, porque isso é muito importante. A todo momento, eu tô captando pessoas para participarem dessa aula. Agora, quem aqui, não importa se foi a primeira vez, se você já viu, quem aqui já viu algum anúncio meu passando na sua frente, lembrando você que tem aula na próxima terça-feira? Quem aqui já viu, manda assim, eu já vi. Manda eu já vi no chat. Por favor, manda no chat. Escreve mesmo, moçada. Que a aula, se você não participa, e você começa a ficar com sono, você fica cansado, daqui a pouco você foi embora, você nem sabe por que você foi embora. E é porque você não tá participando. Se você já viu algum anúncio meu te lembrando que tem aula ao vivo, manda um eu já vi no chat.
Eu já vi. Olha o chat. O chat tá uma maluquice nesse exato instante. Tá uma bizarrice de gente mandando eu já vi. Tá? Vou até mostrar aqui, ó. Eu já vi. Olha só. Tá uma bizarrice. Todo mundo mandando eu já vi. Então, esse daqui são os anúncios de... Cadê? Me perdi. Aqui. São os anúncios de lembrete, que eu lembro vocês de virem pra aula ao vivo. E tem os anúncios de pós-live. O que é pós-live? Esse daqui é um que a gente investe um pouco menos de dinheiro. Mas é o anúncio que a gente divulga a aula que já aconteceu. Então pensa comigo. Eu passo primeiro. Eu te chamo para ver a aula. Tá? Você se cadastra para ver a aula. Aí, enquanto não chega o dia da aula, eu lembro que a aula tá chegando. Depois que a aula passou, tem um monte de gente que não viu a aula. O cara esqueceu, a vida aconteceu, a família, ele estava ocupado na terça-feira de tarde, estava fazendo outra coisa. Aí o que acontece? Eu divulgo a aula que já aconteceu. Tá? Então isso daqui tá sempre rolando. Eu tô sempre chamando pessoas para ver a aula da semana seguinte. Eu tô sempre lembrando as pessoas que têm aula terça-feira, 3 da tarde. Eu tô sempre divulgando a última aula que aconteceu. Isso é constante. Então o primeiro pilar para essa estratégia de live funcionar é o investimento em tráfego pago. Hoje, quanto dinheiro eu, Pedro Sobral, invisto em tráfego pago para divulgar as lives? R$213 mil por mês. Esse é o valor que eu invisto. Hoje, 213. Cara, você gasta 200 conto para divulgar aula de conteúdo gratuito? Sim. Nessa live, por acaso, eu tô falando que eu vou abrir as inscrições para a comunidade Sobral no dia 20 de setembro. Mas isso não é algo comum. Na maioria das aulas é só conteúdo. Eu só venho aqui, entrego o conteúdo, vou embora, na semana seguinte tem mais uma, tá? E por que eu invisto esse dinheiro? Porque eu sou burro? Porque eu sou louco? Porque eu sou muito rico? Porque meu pai é muito rico, minha mãe é muito rica? Não. Eu sou muito mais rico que meus pais um dia já sonharam ser. Então, mas eu invisto esse dinheiro porque ele volta pro meu bolso. Por quê? Porque a porra da estratégia funciona. E eu tô aqui te explicando como é que você faz pra você usar essa estratégia e ela funcionar pra você também. Então, qual que é? Então, assim, vamos criar agora, eu vou roubar o mantra do Wendel, que não é o mantra do Wendel, eu vou roubar pra mim. Toda vez que a gente falar de ganhar dinheiro, eu não quero que você crie um bloqueio na sua cabeça. Ai, meu Deus, dinheiro é ruim. Ai, não, dinheiro, capitalista, blá, 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 velho. Toda vez que eu falar de ganhar dinheiro, eu quero que você mande no chat, ai, que delícia. Porque você tem que querer ganhar dinheiro na sua vida, velho. Porque dinheiro serve pra você ter segurança, serve pra você realizar os seus sonhos e realizar o sonho das pessoas que você ama. É pra isso que serve dinheiro. O resto é dinheiro, às vezes dinheiro é só papel. Você pode pegar e rasgar, mas serve pra dar segurança, não traz felicidade, mas traz segurança, realiza os seus sonhos e os sonhos das pessoas que você ama. Então toda vez que eu falar de dinheiro aqui, eu quero que você mande no chat hashtag ai que delícia. Toda vez que eu falar de dinheiro, eu quero que você mande isso no chat, tá? Então, eu invisto 213 mil. Mas no passado não era assim. Eu não nasci com 213 mil reais pra investir em tráfego pago. No primeiro mês, na primeira live, eu investi 200 reais. Aí na segunda, eu fui aumentando, 200, depois eu investia 1.000 por mês, depois 5.000, depois 10.000, eu fui fazendo dinheiro, eu fui multiplicando o meu dinheiro com essa estratégia para cada vez ter mais dinheiro para investir. Eu já cheguei a investir 400 mil por mês em lives. Hoje esse valor tá um pouco menor, por quê? Porque é a nossa estratégia, tá? Mas qual que é a grande mágica aqui? O que eu quero abrir para você uma caixa preta que normalmente eu não explico para ninguém? É o quanto que eu invisto em captação, o quanto que eu invisto em lembrete e o quanto que eu invisto em pós-live. Pedro, isso é uma regra? Não, isso aqui tá sempre mudando. Por isso que eu não tenho problema de te mostrar isso daqui. Isso aqui tá sempre mudando. Daqui a 6 meses vai ser completamente diferente, porque eu tô sempre testando e descobrindo o que funciona melhor. Mas olha, como que a gente divide hoje a nossa verba? A gente divide dessa maneira. 49%, Pedro, por que 49%? É o que eu tô te dizendo, não é uma matemática exata. 49% eu gasto em captação das minhas lives. 17,5% eu gasto para te lembrar que a live vai acontecer. 17,5% eu gasto para te avisar que a aula tá no ar e que você pode assistir ela. 13% eu gasto para divulgar os conteúdos que vão pro meu Instagram. Então, se você entrar lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, pode me seguir lá. Se você entrar aqui no meu canal do Instagram, no meu perfil do Instagram, não é canal, né? Perfil do Instagram. É que agora tá cheio de subido ao vivo aqui, porque porque rolou o evento na semana passada. Amanhã abre inscrições do lote 1 do subido ao vivo. Pra quem tiver pré-inscrito, o link tá na descrição. Mas se você rolar mais pra baixo aqui no meu feed, você vai ver, deixa eu pegar uma época aqui que não tinha subido ao vivo sendo divulgado. Aqui, ó.
Nessa época não tinha subido ao vivo sendo divulgado. Todos os conteúdos que saíram no meu feed, esse carrossel que saiu aqui no meu feed, esse videozinho que saiu no meu feed, esse outro videozinho que saiu no meu feed, essa frase que eu falei aqui no meu feed, essa tirinha que saiu aqui no meu feed, essa imagem com esse texto na legenda que saiu aqui no meu feed, tudo isso foi retirado da onde? Da minha cabeça? Sim, mas mais do que isso, foi retirado da live. A live é a partir desta live, deste conteúdo grande, a minha equipe cria vários micro conteúdos. Essa conversa aqui, isso aqui a gente chama de conversa fake. Isso daqui foi tirado da onde? Isso aqui foi tirado de uma live. Alguém me fez uma pergunta. Cara, o cara me falou na live, cara, tô pensando em desistir. E eu respondi isso daqui pra ele. A minha equipe resolveu transformar isso num outro formato de conteúdo. E eu invisto dinheiro pra divulgar esses micro conteúdos também, tá? Então a gente investe 13% do nosso dinheiro em conteúdo, 2% da nossa verba é pra fazer anúncio pros nossos próprios alunos, tá? Então os alunos que acham, tem uns alunos que se acham gênio. Ai meu Deus, o Pedro esqueceu de fazer exclusão do público dele. Não, se você tá vendo meu anúncio é porque eu quero que você veja. E eu faço isso porque o aluno é o cara que mais vai gerar prova social pra mim. Tem aluno meu aí? Manda eu no chat. Manda eu sou subido. Manda no chat, eu sou subido. Se você é aluno, manda eu sou subido no chat. Os alunos, eles são a maior prova social, porque são as pessoas que mais têm resultado, são as pessoas que mais... Depois que o cara compra a comunidade Sobral de Tráfego, é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil ele não virar alguém que divulga o nosso produto pra gente, porque a gente cobra um valor muito ridículo comparado com aquilo que a gente entrega. Não é barato, R$ 1.497 quando a gente abre as inscrições com desconto, custa R$ 1.497. Não é um dinheiro barato, não é todo mundo que tem esse dinheiro no banco pronto pra pagar um negócio. Eu sei que não é barato, mas comparado ao que a gente entrega, se torna muito barato. Então, eu mostro sempre anúncios para alunos e tem 1% que é investido em isca digital, que é, baixa aqui um e-book, baixa um dashboard, baixa um blá blá blá. É um conteúdinho que a pessoa dá um e-mail em troca de um conteúdo. Hoje é assim que eu divido a minha verba entre esses carinhas aqui. Tá? Então é assim que eu divido a minha verba entre essas pessoas aqui. Muito importante, eu vou gastar um tempinho a mais aqui no tráfego, os outros pontos vão mais rápido, tá? Eu sei que fica meio maçante, mas, se sacode aí, presta atenção aqui em mim que o negócio vai valer a pena pra você. Seguinte, captação, moçada. Como que funciona a captação pra aula ao vivo? A gente faz 2 tipos de anúncio pra captar as pessoas pra aula ao vivo. Anúncio número 1 que eu faço pra captar as pessoas pra aula ao vivo. Anúncio genérico. O que é um anúncio genérico? Vou fazer um aqui na sua frente agora. Deixa eu te fazer 2 perguntas. Por acaso, se você anuncia na internet ou quer começar a anunciar na internet, se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, eu tenho um convite para te fazer. Na próxima terça-feira, 3 horas da tarde, eu vou dar uma aula ao vivo, onde eu vou te ensinar tudo o que eu sei sobre o universo dos anúncios online, como que você pode usar ele para fazer o seu negócio crescer, seja fazer anúncios para sua própria empresa ou para fazer anúncios para outras empresas e ganhar dinheiro com isso. Se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre o universo dos anúncios online, faz o seguinte, clica no botão de saber mais que tem algum lugar aqui perto de mim, se cadastra, só colocar o seu e-mail, não demora nem 2 minutos, se cadastra e garante seu lugar, porque na próxima terça-feira, 3 horas da tarde, a gente tem um encontro marcado. Ponto. Esse é um anúncio genérico, esse é um anúncio que eu não falei sobre o tema da live, eu não falei sobre o que eu vou falar, eu simplesmente falei que eu vou falar sobre o universo dos anúncios online, sobre como anunciar na internet, sobre gestão de tráfego. Então esse anúncio eu não preciso eu não falei que a próxima aula vai acontecer no dia 6 de setembro, eu não falei isso. Eu falei que é na próxima terça, 3 da tarde. Então esse anúncio eu posso usar ele pra sempre. É um anúncio que a gente chama de... É um anúncio ongoing. É um anúncio que nunca vai parar. Ele é ongoing, ele é contínuo. Eu posso usar ele pra sempre, tá? E a gente tem um anúncio one time. O que é o anúncio one time? É o anúncio que eu gravo especificamente pra próxima live. Então, vou te dar um exemplo. Vamos lá, tema da próxima live, como crescer seus seguidores no Instagram com tráfego pago. Esse é o tema da próxima live. Tem 2 maneiras de você fazer o seu perfil do Instagram crescer. A primeira delas é a que todo mundo faz, usando o tráfego orgânico, em que você posta e reza pro algoritmo, os deuses do engajamento, fazerem o seu post viralizar, chegar até mais pessoas e aí o seu perfil crescer seguidores. A segunda maneira é através do tráfego pago, só que a maior parte das pessoas pensa que é muito caro, que não funciona ou que é muito difícil de aprender. Mas se eu te falar que é justamente o contrário,
contrário, que é rápido, é barato e é muito fácil de você aprender a anunciar na internet. Você acreditaria em mim? Provavelmente não, porque eu tenho só tipo mais 15 segundos nesse anúncio pra te convencer sobre isso. Só que vai acontecer o seguinte, na próxima terça-feira, 3 horas da tarde, eu vou dar uma aula ao vivo sobre como crescer os seguidores do seu perfil do Instagram com anúncio online, de uma maneira barata, gastando menos de R$10 por dia. Se você tem interesse em aprender sobre isso, clica no botão de Saiba Mais e faz o seu cadastro agora, porque você não tem nada a perder, afinal de contas a aula é gratuita. Clica no botão, garante seu lugar agora. Este é um anúncio on time, este é um anúncio que eu tô fazendo, chamando a pessoa para uma aula específica, eu não posso reutilizar ele. Vantagem do anúncio ongoing, eu nunca mais tenho que gravar outro anúncio. Vantagem do anúncio on time, as pessoas que se cadastram pelo anúncio, que vai ser visto uma única vez, que eu posso usar uma única vez, normalmente elas têm uma tendência maior a comparecer na aula. Por quê? Porque eu tô chamando elas para um tema que elas querem aprender. Ela foi captada por um tema porque ela quer crescer os seguidores no Instagram dela. E aí as pessoas que vêm por esse anúncio, na maioria das vezes, comparecem mais na aula. Só que a gente já rodou só anúncio on time, pensando que ia ter muito resultado. Mas o que acontece? O anúncio ongoing, ele é tão bom quanto o on time, porque ele acaba fazendo mais lead mais barato, ele é um pouco mais genérico. Quando o anúncio é mais genérico, normalmente ele atrai um volume maior de pessoas. Então, eu tenho sempre os dois tipos de anúncio rodando. O anúncio on time e o anúncio ongoing. Tá fazendo sentido? Vocês estão me acompanhando? Vocês estão me acompanhando? Vocês estão me acompanhando? Sim? Fechou, então tá, tamo na mesma página, tá? Então o que é muito importante você saber aqui da estratégia? Precisa de tráfego pago. Então 2 pontos, cara, a gente aqui tem 3 coisas que parecem idiotas e eu não quero que elas passem batido por você, por mais que 200 pessoas vão embora da live porque eu vou ficar enrolando nesse ponto e não é uma enrolação. As pessoas que vão ficar aqui, eu tenho certeza que elas vão para um próximo nível. Cara, 3 coisas muito importantes que eu falei aqui. Cara, tráfego é sempre dividido em 3 etapas. Captação, lembrete, pós-live. Coisa número 1 importante que eu falei foi isso. Coisa número 2 importante que eu falei para você. Existe uma proporção de gasto de tráfego pago entre as diferentes etapas. Essa daqui é a minha proporção. Isso é uma regra universal? Não. Isso é o que eu tô fazendo agora. Daqui a 6 meses eu vou estar fazendo diferente porque eu tô sempre testando essa proporção. É igual as meninas super poderosas. Sério que esse é o seu exemplo, Pedro? Sério. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Esses foram os ingredientes. Cara, esses são os ingredientes necessários para bombar. Isso dá muito bom. Eu preciso fazer isso com a tela cheia. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Estes foram os ingredientes necessários para fazer as lives bombarem. É isso. Só que tem a proporção certa de açúcar, tempero, a proporção certa de captação, de lembrete, pós-live. Então eu vou fazer certo agora. Captação, lembrete, pós-live. Estes foram os ingredientes necessários para bombar as lives de terça-feira. O segredo tá onde? Tá em descobrir a proporção de cada um desses ingredientes. Essa é a mágica da coisa. Em testar constantemente a proporção desses ingredientes, tá? Então esse é o pilar número 1. Pilar número 2. Cara, o pilar número 2 é o pilar dos disparos. Depois que você chamou as pessoas para as lives, você sempre tem que disparar mensagens para chamar, para ver elas. Por onde que você sabia que esta live ia acontecer? Quem que te avisou? Quem que te avisou? Pode falar pra mim, manda no chat. Foi Telegram, foi o e-mail, foi o Instagram, foi o YouTube que te notificou? Como que você soube, ou sei lá, você era o relógio, despertador, às vezes você lembra que é nesse horário. Como que você sabia que tinha que vir aqui pra live? Todos. Correio você exagerou. Sinal de fumaça, você tá de palhaçada comigo também. YouTube, Telegram, e-mail, foi tudo isso. Então eu sempre faço disparos. E aí, hoje eu tenho uma equipe. Mas, cara, até minha live número 120, eu fazia todos os disparos. Eu fazia o e-mail, eu fazia o Telegram, o Instagram, fazia todos os disparos, todos, tá? Então é muito importante que você faça os disparos. Por mais que seja idiota, muita gente não faz os disparos, tá? E é o que faz as pessoas virem pra aula, tá? Ponto número 3. O que você tem que ter Lembrando, o que a gente tá falando aqui? Pilares pra estratégia funcionar, fechou? Vem comigo, ó.
Presta atenção aqui em mim. Pilares para a estratégia funcionar. Pilar número 1, tráfego pago. Aqui você já aprendeu 3 coisas. Você aprendeu que tem captação, lembrete pós-live. Você aprendeu que tem proporções diferentes. E você aprendeu que tem 2 tipos de anúncio. Tem anúncio ongoing, que é um anúncio genérico que vai rodar sempre. E o anúncio one time. Número 2, disparos. Você tem que fazer os disparos para lembrar as pessoas da sua aula ao vivo. Dizer que a aula vai começar. 15 minutos antes da aula começar, você faz os disparos. Conteúdo. Cara, você precisa de conteúdo pra live. E quando eu digo que você precisa de conteúdo, velho, nem todo mundo nasceu pro palco. Nem todo mundo nasceu pra dar aula. Mas você tem que entender uma diferença entre... Eu já falei isso daqui, e falei no Subido ao Vivo, inclusive. Vamos ver se você lembra. Qual que é a diferença entre persistência e teimosia? Manda pra mim no chat. Diferença entre persistência e teimosia. Qual que é a diferença? Manda pra mim no chat. O meu chat tá atrasado. Telegram, YouTube. Eu tô... Progresso. Isso aí. Diferença entre persistência e teimosia é progresso. Se eu tô fazendo minha live número 1, eu era um Pedro muito pior do que eu sou hoje fazendo live. Mas na minha live número 2 eu tava melhor. Na minha live número 3 eu tava melhor. Na 4 eu tava melhor. Na 5, na 6, na 7, na 50 eu era outra pessoa. Na 100 eu tava top. Na 150 eu tava maravilhoso. Na 200 então eu tô apaixonante. Não tô apaixonante. Mas na 200 eu tô muito melhor do que eu tava antes. Então eu não tava sendo teimoso. Eu tava sendo persistente. E pra você saber se você é um bom produtor de conteúdo, é isso que você tem que medir. Você tá evoluindo ou não tá evoluindo? Não importa que você é um baby bosta no começo. Todo Jedi um dia já foi baby bosta. Todo mestre um dia já foi baby bosta. Você precisa começar no nível iniciante pra chegar no nível mestre. Você precisa começar no nível iniciante pra chegar no nível mestre. Só que se você tá batendo cabeça, e você não evolui, talvez o palco não seja o seu lugar. Então, primeiro ponto, conteúdo. Você precisa ter um bom conteúdo. Pedro, como que eu faço pra ter um bom conteúdo? Existe fórmula pra isso. Existe técnica pra isso. Primeiro ponto, cara, no começo, principalmente no início da jornada, faça mais do que fale. Tá? Você tem que fazer... Eu fazia mais tráfego do que falava sobre tráfego. Hoje, Pedro, é assim? Não. Hoje eu mais falo sobre tráfego do que faço tráfego. Hoje eu aprendo mais tráfego te ensinando os meus alunos, dando consultorias de tráfego, do que fazendo tráfego propriamente dito. Ainda faço e ainda ganho grana fazendo tráfego pago. E muita grana. Só que no começo você tem que fazer muito mais do que você fala. Muito mais. O problema é que as pessoas elas querem adiantar isso daqui. Elas acham que depois que elas começam a ensinar, elas só tem que falar. Aí elas ficam aí elas são os professores ruins. É aquele professor de universidade que nunca teve resultado e tá lá ensinando. Então você precisa, no início da jornada, fazer mais do que falar. Outra coisa, se prepare. Cara, a melhor arma que você tem pra falta de habilidade é a preparação. A maior arma contra a falta de habilidade é a preparação. Essa aula aqui que vocês estão vendo agora, saca só. Isso aqui é a minha preparação pra aula, ó. Esse aqui é o documento que eu preparei pra fazer a aula pra vocês, ó. Isso aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Eu tô nesse ponto aqui, ó. Eu tô aqui, ó, falando sobre preparação prévia. Ah, ficou um pouco diferente, porque aqui você falou no início da jornada, faça mais do que fale. É porque eu sou professor, né? Isso daqui é pra eu me guiar, mas a partir disso daqui eu crio a aula pra você aqui. Mas eu me preparei, eu pensei, eu fiquei 1h30 aqui pensando no que eu ia te falar hoje. Então eu me preparo. Eu tenho habilidade pra dar aula ao vivo, eu consigo dar o play aqui e te dar uma aula, mas eu não faço isso. Por quê? Porque se eu tenho habilidade e eu me preparo, aí eu jogo no outro patamar. Aí não tem como... Se duas pessoas... O que vai definir duas pessoas habilidosas qual vai ser a melhor, vai ser a que teve mais preparação. E eu tô aqui pra sempre ser o mais preparado. Tá? Então se prepare. Outro ponto. Defina os temas com sabedoria. Cara, definir tema de live não é o que você faz assim no dia. Eu já fiz isso e tava errado. Hoje em dia eu preparo com muita antecedência. Deixa eu te mostrar aqui, por exemplo... Ó, esses daqui são os temas das minhas lives.
Nem era pra estar te mostrando isso, mas vou te mostrar, porque eu tô falando dos bastidores, né? Então eu vou mostrar os bastidores. Então tá aqui, ó. Live número 204. Os bastidores por trás da minha estratégia de lives semanais. É a live que você tá vendo hoje. Semana que vem, como crescer seus seguidores no Instagram com tráfego pago. Na outra semana, como gerar uma tonelada de leads na rede de pesquisa, aula prática. Semana 207, tá em negrito aqui, ó. Plano prático para ser um gestor de tráfego muito bem pago em 6 meses, mais inscrições para a comunidade Sobral. Porque no dia 20 a gente abre inscrições para a comunidade Sobral. Inclusive, se você entrar na descrição deste vídeo, tem um link pré-inscrições para a comunidade Sobral. Você já pode fazer a sua pré-inscrição para receber em primeira mão o aviso que as inscrições estão abertas. Então a gente tem um planejamento aqui. Essas daqui são as que estão planejadas. E aqui eu vou soltando ideias de temas que eu posso ir fazendo futuramente. Tá? Mas eu tenho muito bem planejado, eu estruturo. Putz, eu não vou dar 50 aulas seguidas sobre Facebook Ads. Eu tenho que ter uma aula sobre gestão de tráfego, eu tenho que ter uma aula sobre Google Ads, eu tenho que ter uma aula mais iniciante, uma aula mais avançada, uma aula mais estratégica. Então eu vou dosando as minhas aulas com muita sabedoria, tá? Então defino os temas com sabedoria e mais uma vez, cara, você precisa ser bom. Você precisa ser bom, você precisa ser bom professor. Você tem que ter, cara... Você tem que ter a arte de explicar a mesma coisa de 12 maneiras diferentes. Ai, a aula do Pedro ele enrola muito. Sim, é porque você não tá dando aula ao vivo para 2.000 pessoas, velho. Se você fala isso, se eu dou uma consultoria 1 a 1 com você, tem várias coisas aqui que eu não ia ter que falar pra você, porque eu já sei o que você sabe e sei o que você não sabe. Agora aqui eu tenho que adequar minha comunicação pra todo mundo. Eu tenho que fazer com que a pessoa que não sabe nada de tráfego entenda, aprenda nessa aula, e eu tenho que fazer com que a pessoa que já sabe tráfego aprenda nessa aula também. Só que tem gente que é impaciente demais. E aí, se você é impaciente demais, você faz o quê? Você paga consultoria, velho. Aí você não vem pra aula gratuita. Você quer ser impaciente num conteúdo que é gratuito? Velho, vai tomar no cu antes que eu me esqueça. Então assim, não tô brigando com você, eu tô explicando aqui como é que funciona quando você for fazer a sua estratégia de live ou quando você for ensinar alguém a fazer estratégia de live. Que tem que ter essa comunicação que se adequa a todo mundo. Então a sua comunicação tem que falar com várias pessoas. Tá? Além da sua comunicação ter que falar com várias pessoas, lembre-se, tem muita gente te assistindo pela primeira vez. Sempre. Tem gente hoje aqui me assistindo pela primeira vez. E eu sei que eu nunca vou conseguir fazer uma aula 1 tão boa quanto a minha aula 1. Essa é a minha aula 204, mas eu tento ao máximo te explicar como é que as lives funcionam, que toda terça-feira, 3 horas da tarde, tem live, que as aulas ficam disponíveis por 7 dias, que eu tenho uma comunidade, que você tem acesso não só a uma comunidade, mas um portal com curso de tráfego, Facebook, Google, e-commerce, negócio local, o portal mais completo de tráfego do Brasil é o nosso, ponto, não tem discussão, não pode citar qualquer nome do mercado aí, o nosso curso dá um pau assim... que os caras sentem vergonha do produto deles. É absurdo o que a gente tem no nosso portal de conteúdo. Então, como tem muita gente assistindo pela primeira vez, a live, ela foi feita para quê? Para falar com a pessoa que está assistindo pela primeira vez. Isso faz parte do seu conteúdo. Parece bobo, mas a maior parte das pessoas que falha na estratégia de lives é porque elas estão fazendo a live 204, subentendendo que a pessoa viu a 203. Quem aqui não viu minha live 203? Manda um eu não vi no chat, por favor. Manda um eu não vi. Eu não vi. Manda um eu não vi no chat. Eu não vi, ó. Tem uma galera aí que não viu a live 203, ó. Uma galera. Então você tem que fazer a live não pensando que a pessoa viu a aula passada. Se você que não viu não tá na comunidade Sobral, sinto muito, você não pode ver. E foi uma baita aula. Ah, que aula boa foi a aula 203. Mas voltando aqui comigo, tá? Deixa eu acelerar aqui porque eu tô... no ponto número 2 de 5 pontos da aula. Outro ponto aqui. Então a gente tá aqui, ó, nos 7 pilares para a estratégia funcionar. Pilar número 1, tráfego. Pilar número 2, disparos. Pilar número 3, conteúdo. Pilar número 4, tribo. Cara, como que você faz uma tribo? Primeira coisa, você não precisa me imitar para fazer uma tribo. Você não precisa me imitar para fazer uma tribo. Eu gosto de falar sempre que tribo tem... Gosto não, isso a sociologia explica isso. Que a tribo tem sempre 5 características. Linguagem, regras, local, rotina e vestimenta. São as 5 características que definem uma tribo. Linguagem são as coisas que você fala, regras é como que funciona, como que não funciona.
Eu sou muito bom de impor regras aqui, você nem percebe, mas eu vou falando, cara, é assim que funciona. A aula sai do ar depois de 7 dias. Local, é o chat, a gente tem o local. Terça-feira, 3 horas da tarde, esse é o nosso local. É a nossa, aliás, o local é o chat, a comunidade do Facebook, se é no caso dos meus alunos. Rotina, cara, toda terça-feira, 3 horas da tarde tem live, rotina. Ser humano pode dizer que não gosta de rotina, se você diz que não gosta... Você precisa... Isso aí é um papo pra uma palestra que eu dei no Subido ao Vivo. Mas rotina, velho. Todo mundo precisa de rotina pra se desenvolver. Todo mundo. Rotina deixa a gente confortável. E se você tá confortável, você aprende mais. Então, cara, rotina. 3 da tarde, terça-feira tem aula. Você pode voltar aqui. Daqui a 10 semanas, vou estar aqui dando aula. Terça-feira, 3 da tarde. Vestimenta. A gente tem um jeito de se vestir, camiseta, roupa do subido, isso aqui é mais para alunos. Mas você não precisa me imitar para fazer uma tribo, só que tem uma questão muito importante, que é a questão da linguagem. Então assim, a maneira que você fala, as expressões que você usa, eu falo do baby bosta, eu falo do subido, eu falo do ai que delícia, tudo isso é linguagem. Eu vou ganhar muito dinheiro, todo mundo vai mandar no chat, ai que delícia. O que é isso? É linguagem, é o jeito que a gente fala, são as expressões que a tribo usa, tá? Só que você não precisa forçar a barra. Seja você, naturalmente você atrai os seus. Não queira atrair os meus, não tenta fazer novato velhaco, fraco padawan Jedi, subido baby bosta. Que eu já vi de gente fazendo umas imitação tosca disso para tentar fazer algo novo, é surreal. Por quê? Porque ele tá tentando imitar algo que já existe. E você só tem que ser você. Quando você é você, você atrai sua tribo. Seja você, do seu jeito. Ligado? Eu tinha vergonha no começo das coisas que eu gostava, que eu gosto de jogar videogame, que eu sou meio nerd. Inclusive, o que eu me dei de presente depois do Subido ao Vivo? Pega essa. Um Nintendo Switch. Cara, comprei o Nintendo Switch. Meu final de semana foi jogando Mario. Joguei Mario o final de semana inteiro. Pelo amor de Deus, que negócio viciante. Não sei nem por que tá aqui do meu lado. Mas enfim... Você precisa criar sua tribo, porque as suas live que cresce, presta atenção nisso, a live não cresce com as pessoas novas, olha só, isso aqui vai passar batido se você não prestar atenção. A live não cresce com as pessoas novas, a live cresce com as pessoas que estão voltando para assistir o seu conteúdo. Tem sempre 30% de pessoas novas aqui, 70% de pessoas antigas. Se as pessoas não voltassem, ia ter 30% menos visualizações nesse conteúdo. E quem volta é a tribo. Quem volta é quem gostou de estar no chat. Quem volta é quem, cara, por que eu pego... Vou comprar o Zelda, alguém falou no chat, é perfeito, vou comprar. Mas ó, quem volta, quando eu faço você participar, quando eu faço você mandar mensagem no chat, a chance que você tem de voltar é muito maior. Porque você fez parte daquilo. A tribo, eu sei que tem essas características, mas a tribo nada mais é do que você se sentir parte de alguma coisa. Você se sentir... Por que é vestimenta, rotina, local? Porque você se sente parte de uma coisa. E quando você participa, quando você ri, quando você tá na piada junto com a galera, com os rostinhos que você nem conhece aqui, daqui a pouco você vai começar a ver os mesmos nomes comentando várias vezes, que são as pessoas que estão sempre aqui. Cara, você começa a se sentir parte disso, você se sente pertencente, você quer voltar, você não volta só por causa do conteúdo, você volta porque, pô, terça-feira, 3 da tarde é o lazer. É o lazer e, cara, é o dia de aprender com o Sobral. Por isso que eu volto terça, 3 da tarde, porque é o lazer e é o dia de aprender com o Sobral. É o dia de estar junto com a minha tribo. É o local, então as pessoas lá vão estar sempre as mesmas pessoas lá. Tem a galera que volta o tempo inteiro. Isso é ser subido. Isso é ser subido. Subido é a tribo. Tem gente que pergunta, Pedro, o que é subido? Subido é nós, subido é a tribo. Eu sou subido, você é subido. Que, aliás, você é subido só se você escolher aprender comigo. Aí você é subido. Se você é subido, manda no chat, eu sou subido. Manda no chat, eu sou subido. Pode mandar pra mim, por favor, eu sou subido. Pode mandar no chat. Subido é nóis. Eu sou subido. É isso aí, moçada. Aqui é subido. Não tem competição. Eu já falei pra vocês que é desleal competir com a gente. É desleal, a gente destrói a galera. Que aqui é competitividade. Fechou? Próximos 3 pontos. Eu já vou botar os 3 de uma vez pra gente dar uma tocada aqui no conteúdo, que senão vai começar a ficar cansativo também. Posso até colocar no conteúdo aqui, tente não ser cansativo. Eu não consigo, foi mal. Próximos 3 pontos. Todos os caminhos levam às lives. A gente tá sempre fazendo com que os nossos conteúdos divulguem as nossas aulas ao vivo. Então, por exemplo, nesse vídeo aqui, ó, conteúdos do Subido que vão te deixar rico.
parte 4. Ah, não, esse aqui é parte 2. Parte 2. Eu falei um conteúdo aqui e no final desse conteúdo eu chamo as pessoas pra assistir minha aula ao vivo. Todos os conteúdos a gente sempre fala que tem aula ao vivo terça-feira, 3 da tarde. Todo o objetivo de toda a produção de conteúdo é fazer as pessoas chegarem aqui. Tá? Então aqui é a porta de, isso aqui é a porta de entrada para a pessoa assistir a live. A função do meu Instagram é fazer as pessoas se converterem para assistir a live. A função do meu Twitter, do meu LinkedIn, do meu Pinterest, do meu TikTok, todos são para fazer as pessoas assistirem a live. Então todos os caminhos levam às lives. Ponto número 6 da estratégia, escassez e consistência. A live realmente sai do ar depois de 7 dias, não é mentira, ela sai do ar. Entra no canal pra ver se estão todas as outras lá. Realmente é escasso. Ou você vem ver ao vivo, você perdeu consistência. Pô, falou que vai fazer, faz. Entra pra rachar. É isso. Se vai entrar, essa eu aprendi no Subido ao Vivo. Se vai entrar, entra pra rachar. Não entra pra fazer feio. Eu entrei pra fazer live, cara, eu morro, vou falar um negócio pra vocês. Eu morro de orgulho de mim mesmo. Isso é muito massa, velho, você ter orgulho de você. Eu morro de orgulho de mim de fazer live há 204 semanas. Cara, eu encho a boca pra falar. Eu falo assim, eu tô há 204 semanas. E sempre que eu falo, a galera fala assim, caralho, 204? 204 semanas. No dia 2 de setembro, eu vou palestrar no Fire. E aí eu palestrei no Fire em 2019, Fire Festival, evento da Hotmart. Palestrei no Fire em 2019, última vez que teve o evento presencial, e na minha palestra, eu reassisti minha palestra, eu falo na palestra. Eu tô na minha live número 56. Eu pensei assim, caraca, muita coisa mudou. Mas teve uma coisa que não mudou. Terça-feira, 3 horas da tarde, eu tô dando aula ao vivo. Tô? Toda terça-feira. Isso daqui é a base. Eu não posso me esquecer da base, porque é isso daqui que vai me fazer crescer cada vez mais. Vai fazer você crescer. Porque eu cresço quando você cresce. Tem gente que acha, isso é egoísmo do Pedro. Ele só fala do crescimento dele. Mas o meu crescimento quer dizer o seu crescimento. Se você cresceu, eu cresci. É assim que funciona a parada. Por isso que eu tô aqui toda terça-feira, tá? O 7º pilar é lançamentos. O que é lançamentos? Cara, eu preciso vender a comunidade Sobral de Tráfego. Por quê? Porque quando eu vendo a comunidade Sobral de Tráfego, eu gero caixa, eu gero dinheiro. Se eu gero dinheiro, eu tenho mais grana para investir para divulgar as aulas ao vivo. Só tem 2.000 pessoas aqui assistindo, não é porque o público é orgânico, é porque eu investi para essas pessoas estarem aqui comigo. Parece que é orgânico porque eu simplesmente abri uma live, mas não tem nada de orgânico aqui, isso aqui é tráfego pago. O resultado das pessoas que estão aqui, as 2.000 pessoas que estão assistindo essa live comigo, é o resultado de tráfego pago. Então eu faço lançamentos, eu vendo a comunidade. Por quê? Porque conforme eu vou fazendo lançamentos, eu boto caixa na minha empresa e o dinheiro é o oxigênio de qualquer empresa. Você precisa de dinheiro para injetar mais tráfego pago, fazer mais pessoas chegarem até as lives, tá? Então esses daqui são os 7 pilares para a estratégia funcionar. Agora, ponto número 3. Como definir os temas das lives, tá? Como que é feita essa definição? Porque muita gente tem essa pergunta, Pedro, mas 204 semanas, como é que você faz para definir os temas? Primeiro ponto, cara, você não precisa definir 200 temas, você tem que definir os próximos 4 que você vai falar. Sentou a bunda na cadeira uma vez por mês e definiu 4 temas de lives, é um mês. Um mês. Você tem que fazer isso 12 vezes por ano. 12 vezes por ano eu sento a bunda na cadeira e defino os temas das lives, tá? Mas como que eu faço para definir eles? Primeiro, cara, se você é professor, você tem que saber quais são as principais dúvidas da sua audiência. Principais dúvidas da sua audiência. Liste pelo menos 50 comos. Como assim 50 comos? Cara, como criar públicos no Facebook Ads, como criar públicos no Google Ads, como criar uma lista de palavra-chave, como otimizar suas campanhas de distribuição de conteúdo, como criar campanhas de distribuição de conteúdo, como criar campanhas que convertem, como otimizar o seu custo por lead, como fazer uma estratégia de lives semanais, como crescer os seus seguidores no Instagram com tráfego pago, como fechar clientes de tráfego pago, 10 comos, cara. Em 10 segundos eu fiz 10 comos. Lista 50 comos. Listou 50 comos, muitos vão virar aulas, muitos você vai usar 2 para fazer uma única aula, você vai usar 3 para fazer uma única aula, alguns vão virar 2 aulas diferentes. Então, principais dúvidas da sua audiência, liste pelo menos 50 comos. Tá? Pergunte para as pessoas.
Essa semana eu postei no meu Instagram. Eu falei, cara, me manda aqui no direct o que você quer ver de aula ao vivo. Surge um monte de tema nada a ver, mas tem vários temas nada a ver que me dão ideias de bons temas de live pra eu fazer, tá? Nunca fique com medo de entregar demais, porque lembra, esse conteúdo vai sair do ar. As lives, essa estratégia de live, ela foi desenhada pra você entregar mais do que a sua concorrência. Essa é a parada mais louca. Eu vou falar sobre isso, sobre transformar o visualizador, você que tá assistindo, em aluno. Mas você pune muito, eu puno muito a minha concorrência, cara. Eu joguei o nível do tráfego pago do Brasil pra estratosfera com a minha estratégia de lives. Por quê? Porque eu comecei a entregar de graça o que todo mundo vendia. Por que ninguém entregava de graça as coisas antes? Por quê? Por que o cara vai te entregar de graça? Ele tem que te vender alguma coisa no curso dele. Só que eu arranjei uma maneira de te entregar de graça aquilo que eu te vendo depois. Aí o bagulho ficou louco. Resumo da estratégia de lives semanais. Aí o bagulho ficou louco. Tá? Então, pergunte para as pessoas. Então, pergunta para a sua audiência. E outro ponto. Nunca sinta medo de repetir temas de lives. Nunca sinta medo de repetir temas de lives. Vou abrir a comunidade Sobral aqui só para te mostrar uma coisa. Deixa eu pegar aqui, ó, gravação das lives. Vou rolar para baixo aleatório, parei. Não, eu rolei muito para baixo, calma. Vou rolar para baixo, parei. Live 54, otimização de orçamento em campanha CBO. Alguém aqui viu essa live? Não. Eu abri a 198 sem querer. 50, deixa eu ver. Como... Ó, live 60, rede de pesquisa, do zero a campanha no ar. Esse é um bom exemplo. Rede de pesquisa, do zero a campanha no ar. Essa live, 060, do zero a campanha no ar, nela eu ensinei mais ou menos a mesma coisa do que eu vou te ensinar na nossa live número 206. Como gerar uma tonelada de leads na rede de pesquisa. Praticamente a mesma coisa eu vou ensinar. O que mudou? A ferramenta está um pouco mais atualizada, eu estou melhor explicando, mas a principal coisa que mudou foi o quê? 140 semanas de diferença. Sabe qual que é a principal coisa que muda entre uma live e outra? Alguém sabe me dizer a principal coisa que muda? É quem assiste. É a principal coisa que muda. Não sinta medo de repetir o tema, porque as pessoas que assistem são completamente diferentes. Completamente. São poucas as pessoas que têm a moral de estar toda semana lá com você. Quase ninguém tem a moral de estar toda semana com você. Quase ninguém. Normalmente esses vão ser os seus melhores alunos. Vão ser os melhores gestores de tráfego. 90% dos melhores gestores de tráfego que eu conheço estão aqui todas as semanas. Não é à toa. Mas porque é que é foda, velho. Não é fácil estar aqui toda semana. Você fala pra você mesmo o que você quer, mas terça-feira, 3 da tarde, às vezes você quer ficar jogando videogame. Hoje eu tava na vibe de dar aula. Hoje eu tava, mas tem dia que eu não tô. Tem dia que eu tô de saco cheio, mas eu venho aqui mesmo assim. Por quê? Porque é o meu compromisso com você. Então, nunca sinta medo de repetir os temas das lives. Mas não repete, tipo assim, dá um espaço. Eu normalmente dou um espaço de 6, 7, 8 meses e volto a repetir os temas das lives. Pelo menos uns 50 temas diferentes você tem que ter. E você pode voltar a repetir eles, tá? E aí você dá uma cara nova, você muda um pouco o título. Você não vai... Eu nunca pego a live anterior. Tipo assim, eu vou dar essa live agora aqui, ó. Como gerar uma tonelada de leads na rede de pesquisa. Eu vou dar essa live. Eu não vou pegar... Eu não assisto a gravação da live 60. Eu não vejo as notas da live 60 para planejar essa live aqui. Por que eu não assisto as notas? Por que eu não revejo a aula? Porque senão eu vou ficar enviesado. A aula vai ficar igual. Eu planejo do zero. Então eu pego a minha cabeça de hoje para planejar o mesmo tema de novo. Então hoje eu tô dando para você... os bastidores por trás da minha estratégia de lives. Cara, na minha live 300, eu posso dar essa aula de novo. E isso aqui vai ser completamente diferente. Os pontos que eu vou te ensinar vão ser completamente diferentes. O conteúdo, vão ter coisas semelhantes? Claro que vai, né? Porque tem muita coisa que é padrão. Como surgiu é padrão, é a mesma coisa. Mas eu vou explicar de maneira diferente. Então não sinta medo de repetir, porque as pessoas precisam escutar 10 mil vezes as mesmas coisas também. Isso é didaticamente produtivo. Não é só produtivo para você, mas é didaticamente produtivo a pessoa escutar o mesmo tema de maneiras diferentes. Tá? Então não tem muito mistério para definir tema. Você tem que sentar a bunda na cadeira e pensar nos temas. Tá? Agora ponto número 4.
Como transformar visualizadores... Estamos chegando no final, minha gente, tá? 15 minutinhos a gente acaba. Como transformar visualizadores em alunos. Primeira coisa, e aqui eu tô assim, a meta live, aqui eu tô fazendo live falando de live, falando pra você do que eu tô fazendo, tá? A live, ela é vou escrever aqui, ó, live é uma amostra grátis, profunda e desorganizada do seu produto. Pedro, qual que é a diferença da live pro curso subido? A diferença é que se você entrar aqui no curso subido da Comunidade Sobral, é tudo muito mais organizadinho. Você vai vir no módulo de tráfego para Facebook, que é o módulo 2. Cara, vai ter uma aula aqui, ó, os 6 tipos de segmentação. Quando você estiver assistindo a aula 5.4, que é a aula de geolocalização, eu sei que você já viu a 5.3, 5.2, 5.1, até, e aí você vai vendo todas as aulas, até que vai chegar o momento de criar as campanhas na prática. Então aqui tem campanha de catálogo, formulário, cadastro para site, distribuição de conteúdo, mensagem, lembrete, campanha para seguidor do Instagram. Quando você chega para assistir a aula 7.7, eu sei que você já viu todas as outras, porque tem uma ordem didática das coisas aqui. Então você vai ver que as aulas são muito mais organizadas, ó. Essa aula aqui tem 10 minutos, as aulas são muito mais curtinhas, são conteúdos atualizados, mas que estão mais divididos, é mais didático. Então, a comunidade é a organização suprema dos conteúdos, tá? Então, a live, ela é um pouco desorganizado, porque eu não consigo te ensinar tudo de tráfego pago num único conteúdo. E a live 205... não é a continuidade da 204. Hoje a gente está falando dos bastidores por trás da minha estratégia de lives. Na semana seguinte, como crescer seguidores no Instagram. Na outra semana, como gerar leads pela rede de pesquisa. Na outra semana, o plano para ser um gestor de tráfego muito bem pago. Na outra semana, como anunciar no Taboola. Na outra semana, fechei meu primeiro cliente agora. Na outra semana, criando uma estratégia de distribuição de conteúdo no YouTube. Na outra semana, como se tornar um gestor de tráfego começando do absoluto zero. Então, não são temas que têm uma ordem específica. Tem um quê de desorganização e o conteúdo é profundo. Eu reexplico as coisas várias vezes e não é sem querer. Os caras, os gênios da internet que não... Os gênios da internet, normalmente, eles fazem o quê? Eles gastam a maior parte do tempo deles sendo gênios nos grupos de Facebook, em grupos de WhatsApp, opinando no negócio de todo mundo, dizendo que já sabiam de tudo do negócio dos outros, botando um monte de defeito no negócio dos outros, mas eles gastam a maior parte do tempo deles fazendo pouco dinheiro e não tendo tanto resultado quanto as pessoas que eles julgam. Esses são os gênios da internet. Esses são os gênios da internet. O que tem de gente na internet que dá pitaco nas minhas estratégias, que dá pitaco nas minhas aulas, mas que não tem 1/10 do faturamento que eu tenho, não tá no livro. Que fala, o Pedro tem sucesso por causa do Mairo. O Mairo me ajudou pra caralho na minha jornada. Mas quem fez as porra das 204 lives fui eu. Quem dominou essa estratégia fui eu. Não é o Mairo, é o Pedro, velho. É o Pedro que fez essas paradas. Os caras acham que... Aí eles tentam justificar o meu sucesso. É louco isso, porque o fracassado... A pessoa fracassada, ela sempre vai justificar o seu sucesso baseado num fator externo. Porque se o seu sucesso for sua culpa, o fracasso dela é culpa dela. O fracassado, ele faz isso. Ele vai olhar pra você e vai dizer, o seu sucesso não é sua... O seu sucesso não é sua culpa. O seu sucesso é culpa do externo. Porque o meu fracasso também não é minha culpa. O meu fracasso é culpa do externo, é culpa do outro, não é minha responsabilidade. Mata no peito, mano. Mata no peito seu fracasso. Eu mato no peito todos os meus fracassos e eu tenho vários. Eu não sou perfeito. Eu sou muito bom nessa parada que eu faço, mas eu sou muito ruim em muita coisa que eu faço na vida. Só que eu sou bom numa coisa. Eu sou bom em matar no peito a minha responsabilidade. Você tem que matar no peito a sua. Então, entenda que... E aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque muita gente fala, a live do Pedro é muito... Pedro enrola muito, Pedro fala demais. E, cara, tem um motivo pra ser falado demais. Não é isso aqui, não é feito pra ser um vídeo de 10 minutos. Se fossem 204 vídeos de 10 minutos, eu não teria o resultado que eu tenho hoje. Bota isso na sua cabeça. Toda vez que você vê alguém criticando, fala assim, cara, o buraco é muito mais embaixo, é muito mais estratégico do que você pensa. Não é aleatório. Eu não dou ponto sem nó, moçada. O tema dessa live de hoje não é um ponto sem nó. Sabe por que o tema dessa live de hoje não é um ponto sem nó? Porque no dia 2 de setembro eu vou dar uma palestra no Fire Festival, um evento com 5.000 pessoas, que todas elas podem ser meus clientes. E na minha palestra eu vou escapar, eu vou sair, vai sem querer querendo, uma hora na minha palestra eu vou dizer assim, inclusive na última terça-feira eu dei uma live explicando exatamente isso aqui que eu tô te falando, sobre a minha estratégia de lives.
Então eu tô fazendo uma live hoje, já pensando na palestra que eu vou dar no dia 2, porque na palestra que eu vou dar no dia 2, eu vou falar sobre essa live que eu tô fazendo hoje, e vai vir um monte de gente ver essa live. E nessa live de hoje, eu tô vendendo pra você o Subido ao Vivo de 2023 e a comunidade Sobral de Tráfego no dia 20 de setembro. Não é por acaso, é tudo pensado, tem estratégia para as coisas acontecerem. Ah, então por que você fala isso abertamente? Porque o meu papel é quebrar essa quarta parede e te explicar o que tá acontecendo nesse exato instante aqui neste conteúdo. Esse é o meu papel. Eu não sou o cara do marketing que fica escondendo as estratégias. Não, eu faço elas, esfrego na sua cara e elas dão certo. Mais certo ainda porque eu sou o único que te diz o que eu tô fazendo. Tá? Então a live ela é a amostra grátis profunda e desorganizada do seu produto. Tá? Ela é essa amostra grátis profunda, densa do seu produto. A galera falou pra eu beber água, velho. A minha água acabou. Beleza. Como você transforma visualizadores em alunos? Ponto número 2. Mostra o seu produto esporadicamente, sem medo de falar que ele existe e que você vende. O que eu fiz agora aqui pra você? Ah, o que tem na comunidade Sobral? Ah, lá no curso Subido, no módulo 2, que é o módulo de Facebook Ads, cara, se você entrar aqui, você vai ver que a nossa aula 5. Quando você viu a aula 5.4, eu sei que você já viu todas as outras. E aí você abre aqui e essa aula, especificamente, ela tem 10 minutos e 20 segundos. Eu sei, porque sempre que eu dou esse exemplo, eu abro essa aula. Sempre. Parece desproposital, mas eu mostro essa aula justamente porque ela é uma aula mais curta, porque eu quero te mostrar que o conteúdo é mais organizado, esporadicamente, e eu falo que eu vendo, eu falo que volta e meia eu abro as inscrições, e eu falo, cara, se você acha que eu só quero te vender, não compra nada meu. Por quê? Porque eu também quero sempre eu quero gerar resultado somente, eu quero conseguir gerar resultado somente com o gratuito pra quem não tem dinheiro, mas tem vontade. Velho, se você, olha pra mim, se você tem vontade, você não precisa comprar porra nenhuma. Não precisa comprar curso meu, de ninguém da internet. Os cursos, eles vão acelerar você dominar esse assunto. Mas você pode sentar aqui e assistir aula toda semana de graça, aprender, falar assim, foda-se, Sobral, eu não vou dar meu dinheiro pra você. A minha e aí tudo bem. E eu vou amar isso, porque quanto mais gente aprende tráfego sem comprar nada meu, mais eu vendo. Porque isso mostra que meu conteúdo tá jogando num outro nível, tá jogando num outro patamar. Então você tem que gerar resultado com o conteúdo gratuito para quem não tem dinheiro, porque essa pessoa merece ter resultado também. Não é só quer vender, eu fico putíssimo quando alguém fala só quer vender, só quer vender, só quer vender, só quer vender. Véi, se eu só quisesse vender, eu tava fazendo toda semana promessa de que você vai ganhar milhões de reais de dinheiro com tráfego, milhões de reais de dinheiro, de faturamento com tráfego pago. Entendeu? É o 6 em 7 do tráfego pago. Mas não é isso. Eu te ensino real aqui, real. Se você tiver aqui terça-feira, 3 da tarde, você vai aprender tráfego. Eu ensino tudo que eu sei tá nas minhas lives. Todo o conteúdo do curso Subido de Tráfego tá nas lives? Tá. Qual que é a diferença? Organização. Você vai aprender muito mais rápido, você vai chegar lá muito mais rápido. E aí você tem outros conteúdos. Google, tráfego para negócio local, tráfego para e-commerce, Google Tag Manager, Google Data Studio, Google Analytics, como evitar bloqueios, sistema de certificação, sistema de vagas, comunidade do Facebook, tem vários outros recursos para oferta, porque eu vou te oferecer ficar melhor. Mas o conteúdo das lives, se você assistiu as 204, você sabe tanto tráfego quanto alguém que viu todo o curso. Só que a pessoa vai aprender muito mais rápido do que se você só tiver as lives, sacou? Então é uma questão de velocidade. É para quem não tem tempo a perder. Essa é a moral da comunidade. Tá? Então eu gero resultado somente com o conteúdo gratuito para quem não tem dinheiro, mas tem vontade. Isso é importante, isso faz você vender mais. Tá? Outro ponto, mostra que você domina muito o assunto. Cara, por que eu chego para você aqui e faço 2 anúncios ao vivo na sua frente? Você acha que eu não sei? Eu nem preciso olhar o chat para saber que o chat tá fervendo nesse momento. Porque eu tô mostrando na prática que eu domino a parada dos anúncios online. Que eu sou um bom anunciante, não só um bom gestor de tráfego que sabe apertar nos botões, mas eu sei a arte dos anúncios online e eu faço ao vivaço na sua frente. Você me dá o tema, eu monto 2, 3 anúncios na sua frente na hora. Porque eu sou bom nisso, porque eu tenho prática nisso. E eu quero te mostrar que eu sou bom nisso. Porque se você entender que eu sou bom nisso, você vai confiar em mim para te ensinar. E não num outro professor Zé Ruela que não sabe fazer o que eu faço. Então você tem que mostrar que você domina e que você domina muito o assunto. Tá? E você tem que entregar de graça o que o seu concorrente vende. Literalmente. Você tem que entrar no curso do seu concorrente, ver tudo que ele entrega lá e você tem que fazer um conteúdo de graça sobre aquilo. Ponto.
Por quê? Porque o seu estilo de produção de conteúdo, que é o conteúdo perecível, permite que você faça isso, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer ciclos de aberturas de carrinho, tá? Então, volta e meia, a cada 6, 8 lives, a cada 2 meses, 3 meses, você vai definir o seu ciclo, você vai fazer aberturas de carrinhos. Então, por exemplo, no dia 20 de setembro, a gente vai abrir as inscrições para a comunidade Sobral de Tráfego. Então, se você entrar aqui, ó, no link que está na descrição dessa página, você vai cair aqui, ó, faça sua pré-inscrição, garanta sua vaga na próxima abertura da comunidade Sobral, no dia 20 de setembro, e aqui tem tudo explicadinho, o que tem na comunidade Sobral, você faz a sua pré-inscrição, no dia 20 de setembro a gente abre as inscrições para a comunidade Sobral de Tráfego, com R$500 de desconto, a comunidade vai custar R$1.497 para quem fizer a pré-inscrição, que você vai receber o link em primeira mão, tá? Então você precisa fazer ciclos de aberturas de carrinho. É isso daqui que eu faço para transformar os meus visualizadores, ou seja, você, em aluno, numa pessoa que vai consumir o meu conteúdo, tá? E o último ponto aqui que eu nem coloquei na minha lista da preparação da aula, tenha um produto muito, 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 muito. Tem um produto muito foda. Muito foda. Vende algo absurdo. Faz um negócio idiota, assim, retardado, psicopata. Que o cara olha e fala assim, mano, tem curso que cobra esse valor pra entregar 1/10 do que esse cara entrega. Tem curso que cobra esse preço e entrega 1/10 do que o cara entrega. O que esse filho da mãe entrega não é real. Parece de mentira. É muito acima da média. É isso que você precisa. É isso que você precisa. Por isso que dá certo. Porque o que a gente entrega é absurdamente acima da média. Tá? Melhor é que ficou tudo maiúsculo e só o foda em minúsculo. Vou botar até ele rosinha aqui, ó. Não tem o rosa, o roxo. Tá? E aí, beleza. Último ponto da nossa live. Então a gente falou aqui sobre o quê? Falamos sobre como surgiu a ideia e como que a live funciona. Os 7 pilares para a estratégia funcionar, que é tráfego, disparos, conteúdo, tribo, todos os caminhos levam às lives, escassez e consistência e fazer lançamentos esporádicos. Falamos sobre como definir temas, falamos sobre como transformar visualizadores em alunos. E, por último e não menos importante, o que eu faria se eu começasse do zero mais o nosso segredo. O que eu faria se eu começasse do zero mais o nosso segredo? Cara, primeira coisa, eu voltaria no tempo e eu testaria mais a proporção que eu te falei, que são os temperos para criar a live. A proporção de investimento, de captação, lembrete pós-live. Eu comecei a fazer isso lá quando eu tava na minha live 70, 80. Lá eu comecei a mexer mais nessa proporção e eu comecei a ver que dava um efeito de ter mais pessoas, menos pessoas nas lives. Tá? Então eu testaria mais isso no começo do que eu testo hoje. Tá? Outra coisa, e esse é o nosso segredo, né? Eu entenderia exatamente quais são as lives que ficam no ar o tempo todo e faria elas pensando que ela vai ter mais visualizações de gravação do que ao vivo. Vou te dar o maior exemplo. YouTube, Pedro Sobral, vídeos. Tem aulas no meu canal que estão o tempo inteiro disponíveis. São essas aulas que tem essa thumbnail diferente aqui, tá? Que tem a imagem de capa diferente. A minha primeira aula que está disponível há mais tempo é minha live número 1. O que é e como aprender tráfego. Tá? Minha primeira aula ao vivo. Minha live número 1. Essa live tem 1.3 milhões de visualizações. Quando eu fiz ela,
tinha 70 pessoas ao vivo. 70. 70. Você acha que mais pessoas viram essa aula enquanto eu estava ao vivo ou viram a gravação da aula? Mais pessoas viram a gravação. Só que o que acontece? Quando eu gravei essa aula, eu não tive essa concepção, eu não tive esse alcance de falar assim, caraca, mais pessoas vão ver essa aula gravada do que ao vivo. Então eu tenho que fazer essa aula pensando que as pessoas estão vendo uma gravação e não que elas estão vendo algo ao vivo. Então, por exemplo, essa aula de hoje, ela não fica no ar para sempre. Provavelmente não. Provavelmente essa aula de hoje não fica no ar para sempre. Então eu falei muito com o chat, eu converso muito, eu peço para vocês mandarem coisas no chat. Eu faço coisas que tem mais sentido ao vivo do que gravado. Muito mais sentido ao vivo do que gravado. Só que se eu voltasse no tempo, eu ia escolher com mais sabedoria quais são essas aulas. Por exemplo, a minha live 119, eu não sabia que eu ia deixá-la o tempo inteiro no ar. Mas ela foi tão boa, ela gera tanto valor, que eu resolvi deixá-la no ar. Mas já, ó, minha live 181 é uma live que eu sabia que eu ia deixá-la pra sempre no ar. Eu fiz ela sabendo que ela ia ficar sempre no ar. Então, no começo dessa aula, eu já explico como funcionam as aulas ao vivo. Eu falo da comunidade Sobral e eu falo que essa live específica que tá acontecendo, ela fica no ar por mais tempo. A live 191, mesma coisa. Live 192, mesma coisa. Então, são lives que eu já sabia que eu ia deixar sempre no ar, que iam ficar sempre rodando. 194, mesma coisa. Pedro, o que faz você deixar uma live sempre no ar? Esse é o nosso segredo, tá? Parece aleatório aqui essas lives que estão sempre no ar. As lives que estão sempre no ar, elas cumprem duas funções. Função número 1 é o conteúdo que qualquer pessoa precisa para começar no meu universo. Quer começar no universo do tráfego pago? Se organiza e assiste todas essas lives. Elas não estão aqui à toa. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 lives. Dá 20 horas de conteúdo mais ou menos. Isso daqui é melhor que a maioria dos cursos que você paga na internet. Tá? Assiste elas. Em qual ordem? Assiste na ordem que tá aqui. 1, 2, 3. Assiste na ordem que você quiser. Escolhe uma cor. Começa com azul, sei lá. Escolhe a ordem que você quiser. Então elas são lives que fazem o conhecimento das pessoas chegarem num nível que não importa qual tema de live eu der aqui na 205, 206, 207, 208, 209, 210, elas vão estar com um nível de conhecimento que elas vão ser capazes de absorver muito do que eu tô falando aqui na minha aula ao vivo. Então elas botam as pessoas num nível de conhecimento muito bom. E o ponto número 2, elas são lives em que ou eu gero um valor absurdo, além do normal, e as pessoas aprenderam muito, e com aquela live elas conseguem ter muito resultado, por exemplo, live 119 é uma dessas lives, ou são lives onde a minha habilidade de professor se sobressaiu, que eu estava melhor professor do que nos dias normais. Aquele dia foi o dia que eu acordei inspirado, sei lá, Deus me usou pra entregar um conteúdo foda, acima do normal. Então tem lives aí que eu não tinha planejado deixá-las pra sempre no ar e elas estão lá. Por quê? Porque nesse dia eu tava, inspirado e, cara, o conteúdo fluiu e eu fui o melhor professor. Foi uma das minhas melhores aulas. Então essa aula é a aula pela qual eu quero que as pessoas me conheçam. São os meus guardiões. É isso que eu tenho que responder. Eu gostaria que as pessoas me conhecessem por este conteúdo? Se a resposta for, cara, sim, muito, muito. Se todo mundo me conhecesse por esse conteúdo, ia ser a melhor coisa do mundo. Essa é a live que tem que estar sempre no ar. Tá? Então, se eu voltasse no tempo, eu ia saber que a minha live número 1 ia ser uma live que ia estar sempre no ar. E eu ia escolher com mais sabedoria as lives que iam estar sempre no ar. E você troca essas lives, tá? No passado, sei lá, tinha a live 53, lendária essa live, lendária. 53, estava sempre no ar. 81, também ficou um tempão sempre no ar. Mas a gente foi trocando. Eu vou mudando elas, eu atualizo elas. Então a live 53, ela virou a 181. Eu regravei a live 53, que era como criar campanhas no Facebook Ads, e ela virou a live 181, Facebook Ads, do zero a sua primeira campanha no ar em 15 minutos. Então essa live, ela se transformou numa nova live e eu já gravei ela sabendo disso, sabendo que ela era uma live que ia ficar sempre disponível. Então eu peço pra pessoa me seguir, eu peço pra pessoa se inscrever no meu canal, eu peço pra pessoa curtir o vídeo, eu peço pra pessoa se cadastrar pra ver as lives, eu falo pra pessoa entrar no meu canal do Telegram. Eu faço várias chamadas nessa aula aqui que normalmente eu não faço. Tipo, na live de hoje eu não pedi pra você se inscrever no meu canal, eu não pedi pra você dar like, eu não falei que eu tenho um canal do Telegram onde eu sempre aviso sobre as aulas ao vivo. Teve várias chamadas que eu não fiz. Por quê? Porque
porque senão fica sempre a mesma, pô, fica maçante, sempre um monte. Tem as chamadas, tem que ter, faz parte. Hoje teve, mas eu não faço todas, porque senão começa a ficar pesado. Mas nessas aulas que ficam sempre no ar, eu faço todas. Todas as chamadas, eu tenho um roteirinho ali do que eu tenho que explicar, como que funciona a live, como que é a comunidade Sobral. Curte o vídeo, se inscreve no canal, entra no canal do Telegram, se inscreve na página para sempre ser avisado das aulas ao vivo. Faço todas essas chamadas nessas aulas que estão sempre disponíveis. Então, o que eu faria de diferente? Eu entenderia exatamente quais são as lives que iam ficar no ar o tempo todo e faria elas pensando que ela vai ter mais visualizações de gravação do que ao vivo, tá? Isso aqui é a principal coisa que eu faria de diferente caso eu começasse a fazer as minhas lives hoje do zero. Se eu fosse fazer lives sobre um novo tema, ia ser com certeza um dos principais pontos, tá? E o nosso segredo é justamente esse, cara. As nossas lives, a coisa que mais traz pessoas para as nossas aulas ao vivo são as lives que já estão no canal. Isso daqui é o que mais vende. As lives mais importantes do meu canal são essas. São as lives que mais geram faturamento para mim, que mais geram venda, são as lives que estão sempre no ar, porque aqui eu separei o meu melhor conteúdo. Em termos de Pedro Professor e em termos do conteúdo que você precisa para começar no tráfego pago. Então assista essas lives, elas são importantes. Tá bom, moçada? Essa foi a nossa live número 204, os bastidores por trás das minhas estratégias de lives que já geraram mais de 40 mil alunos. Volto a repetir, dia 20 de setembro abrimos inscrições para a comunidade Sobral. Não sei quando você está assistindo esse vídeo agora, mas hoje é dia 30 de agosto. Amanhã, dia 31, abrimos a pré-inscrição. Aliás, amanhã, dia 31, abrimos o lote 1 do Subido ao Vivo 2023, que é o nosso evento presencial, que vendeu todos os ingressos. No evento de 2022 foram mais de 4 mil pessoas que foram no evento, foi um absurdo. Cara, não sou nem eu que tô falando. A gente fez a pesquisa com a audiência e a nota de avaliação da galera tá zona de excelência do evento. Tipo assim, 9 a cada 10... Cara, 9 a cada 10 pessoas deu 10 pro evento. Quem não deu 10 pro evento deu nota 9, deu nota 8, mas ninguém deu nota tipo menos que 5 pro evento. Foi um negócio surreal. Foi o maior evento de tráfego que existe, velho. Maior evento de tráfego pago, de gestão de tráfego que existe. Se você tá vendo esse vídeo a tempo ainda, cara, faz o seguinte, clica no botão que tá aqui embaixo desse vídeo. Tem 2 links. Um para você fazer a pré-inscrição para a comunidade Sobral de Tráfego e um link para você fazer a pré-inscrição pro Subido ao Vivo. Só quem tiver pré-inscrito no Subido ao Vivo vai receber no dia 31 no e-mail o link do lote número 1, tá? Só vai receber o lote número 1 quem tiver pré-inscrito. Se você não tiver pré-inscrito, não vai receber o lote número 1, tá? Não vai receber. Daí a gente fecha as inscrições do Subido ao Vivo. Voltamos a abrir, não sei quando, mas quando a gente voltar a abrir vai estar no lote número 2, tá? O lote mais barato é agora que você tem que garantir o seu ingresso. Fechou? E fora isso, dia 20 de setembro abrimos inscrições para a comunidade Sobral de Tráfego. Na semana que vem, não esquece que a gente tem 3 horas da tarde, nossa live número 205, como crescer seguidores no Instagram com tráfego pago. Na outra semana, dia 13 de setembro, temos a live de como gerar uma tonelada de leads na rede de pesquisa. Na outra semana, dia 20 de setembro, plano prático para ser um gestor muito bem pago em 6 meses e inscrições para a comunidade Sobral de Tráfego. Fechou, minha gente? Tava morrendo de saudade de dar uma aula ao vivo para vocês. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Preparei com o maior carinho do mundo. Como sempre, tamo junto e eu vejo vocês na nossa próxima aula ao vivo. É nóis! Vejo vocês no Fire. Quem for no Fire, vai de camiseta. Vou tirar foto com quem tiver de camiseta. É nóis, fui.